Os advogados do presidente Jair Bolsonaro pediram ao Tribunal Superior Eleitoral que imagens não oficiais dos atos de 7 de setembro possam ser utilizadas em propagandas eleitorais. Uma decisão da Corte Eleitoral proibiu o uso de imagens dos atos do feriado pela campanha do chefe do Executivo. Na petição apresentada ainda na segunda-feira, a equipe do presidente pede a, aspas, utilização de imagens recolhidas após o encerramento do desfile de 7 de setembro, fase não oficial, em Brasília e em outras praças, captadas com meios próprios e sem alusão a Bolsonaro enquanto presidente da República, fechou aspas. A equipe jurídica do presidente defende que, em Brasília, Bolsonaro participou de ato político depois do evento oficial do governo sobre o bicentenário da independência. A proibição do uso das imagens do 7 de setembro foi uma decisão do ministro e corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves. Ele atendeu a um pedido da coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Com esse destaque, a gente abre o programa desta terça-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Será que existe essa possibilidade, Zé, de uma reviravolta nessa história, de uma mudança de entendimento do TSE para liberar o uso das imagens pelo presidente enquanto candidato nesse ato político que aconteceu quarta-feira em Brasília, Zé? Boa noite. Pois é, esta é a disputa, né, Vitor? Todo mundo sabe que a tentativa de proibir as imagens é uma ação política para colar na figura do presidente de que ele desobedeceu à lei. As imagens todo mundo já conhece, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, um grande abraço ao mestre, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Não se fala em outra coisa aqui em Brasília, a não ser sobre este debate do Tribunal Superior Eleitoral sobre o 7 de setembro. Isso acabou gerando 8 inquéritos e processos por aqui. São 8 investigações. Umas no Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski pediu que a mensagem, inclusive, fosse enviada à Procuradoria-Geral da República para verificar a participação do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Outras mandaram para a própria Procuradoria-Geral da República, a ministra Rosa Weber, e ainda Tribunal de Contas da União. Há ali uma investigação sobre improbidade administrativa para se ter uma ideia do cavalo de batalha que inventaram sobre essas imagens. E essa do Tribunal Superior Eleitoral. Veja bem, o verde e amarelo nas ruas incomodou muita gente e está incomodando até agora. São famílias armadas, explicitamente nas ruas, de bandeiras, de faixas, e todo mundo, eu vi cachorro, neto, tio, todo mundo tranquilamente aqui na esplanada dos ministérios, que são essas imagens que nós estamos vendo aí, imagens que dizem tudo e que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então, assim, as imagens já estão sendo divulgadas na internet, já foi no horário eleitoral, e a disputa é o horário eleitoral, né? Mas, na verdade, é a intenção de dizer, olha, o presidente desobedeceu à lei. Agora, Vitor, há uma situação muito complexa. É sobre o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Isso já caçou governadores, inclusive o governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, por um aumento do valor de um programa social, deu abuso do poder econômico, né, e político, e isso é sério. Já existe jurisprudência. Tomara que isso seja julgado agora de uma vez por todas e que não fique no Supremo Tribunal Federal como se fosse uma ameaça, como se fosse uma espada pendente sobre a chapa Bolsonaro-Braga Neto, né? Então, é isso aí. A imagem todo mundo já conhece, todo mundo sabe o que aconteceu no 7 de setembro, não tem jeito de fechar e a disputa é realmente política, né? Tentativa de dizer, olha, esse aí é o presidente que desobedece à lei. Todo mundo viu. Houve 2 eventos aqui na esplanada. Um oficial, pago pelo governo, né? Armaram arquibancadas, que são essas estruturas de teto branco que nós vemos nas imagens, né? Do outro lado, o palanque oficial, com ministros, convidados especiais do presidente da República, a família do presidente da República. Ele desfilou no Rolls Royce oficial, naquele carro aberto, né? Na esplanada. E quando terminou, e lá não houve fala, não houve discurso, terminou esse ato oficial, ele tirou a faixa presidencial e virou candidato à presidência da República, candidato à reeleição, que a Constituição garante, que a lei permite, né? E foi para o lado de lá, onde o governo não investiu nada, não pagou nada.
E ali ele subiu do trio elétrico e fez esse discurso. Mas não é o discurso que incomoda, não. O que incomoda é esse mar de verde e amarelo. Agora você, Diogo Schelp, que achou desse recurso apresentado pela campanha do presidente Bolsonaro. Schelp, boa noite. Boa noite, Vitor, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza, boa noite, Augusto Nunes, e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, não há dúvida de que o presidente usou o bicentenário da independência para fazer um ato eleitoral, um ato político eleitoral. Era o esperado, já estava anunciado, inclusive, desde quando a campanha, a equipe de Bolsonaro começou a organizar, né, e convocar as pessoas para ir aos atos da independência. Agora, essa ação no TSE e essa decisão do TSE de eliminar algumas imagens, né, da campanha eleitoral, do programa eleitoral do Bolsonaro, é como tirar um copo de areia de uma praia, ou seja, é basicamente inútil, porque as imagens estão aí, continuarão sendo distribuídas na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, e mesmo as imagens que podem ser usadas já darão, né, alguma ideia do tamanho que foi o apoio ao presidente Bolsonaro, que foi inegavelmente muito grande. Essa disputa no TSE, na Justiça Eleitoral, é algo que já vinha se anunciando também desde antes, né, desde antes do início da campanha. Os partidos se prepararam com equipes de advogados grandes, né, muito experientes, para fazer um verdadeiro bombardeio de ações contra os adversários na Justiça Eleitoral, com o duplo objetivo de causar incômodo, atrapalhar a campanha do adversário e também para chamar a atenção, produzir manchetes. É também o caso nessas ações em relação a esses comícios desfiles militares que a gente viu aí no dia 7 de setembro. Mas nem sempre os partidos que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro ganham nesses pleitos que eles fazem junto à Justiça Eleitoral. Por exemplo, recentemente o TSE negou um pedido da campanha de Lula para proibir Bolsonaro, ou a campanha de Bolsonaro, de assumir o crédito pelas obras da transposição do Rio São Francisco, né? O TSE entendeu que o Bolsonaro pode sim dizer que foi o governo dele que concluiu essas obras. A outra decisão que também vai nesse sentido do TSE é que negou um pedido do PDT agora para impedir o presidente Jair Bolsonaro, a campanha de Bolsonaro, de fazer propaganda dizendo que criou o PIX, né? A gente sabe que o PIX começou a ser gestado lá no governo Temer, no Banco Central, mas foi lançado no governo Bolsonaro. Então ele conseguiu garantir o direito junto ao TSE para falar do PIX e para assumir o PIX como uma obra do seu governo, que de fato não é possível negá-lo. Então eu vejo essas ações dessa forma. Eu acho que é um exagero por parte dos partidos, né, em tentar de todas as formas impedir ou atrapalhar as campanhas adversárias, mas eu não vejo essa série de decisões todas contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo eles ganhando algumas dessas decisões e decisões importantes. Ainda falando sobre esse tema, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, afirmou que, em seu entendimento, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, não cometeu crime eleitoral durante as manifestações do 7 de setembro. Rezec ressaltou que o comportamento do chefe do executivo está em total acordo com sua história e trajetória política e que ele não dirigiu insultos a ninguém. O ex-ministro afirmou ainda que, por exercer a presidência, Bolsonaro estaria em uma posição privilegiada em relação aos seus concorrentes, mas não ultrapassando os limites da lei. A análise agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que esse caminho de pedir ao TSE para autorizar, né, deixar, né, essa misericórdia de mostrar imagens do 7 de setembro, eu não sei se é a via certa. Talvez valesse mais dar um telefonema para o Lula, né, e ver se ele consegue lá. Né, a gente viu que ele tem boas relações lá, né, no TSE, inclusive, muito carinho. Pedir para o Lula essa misericórdia. O Lula já está disparado mesmo aí, já está praticamente eleito, talvez antes do primeiro turno, né? Então, acho que o negócio era pedir para o Lula desencravar essa unha, como diria o Delúbio Soares, né?
Ô, Vitor, estão na dúvida, né? Quer dizer, isso é um momento terrível para a democracia brasileira, porque você vê instituições, né, e notadamente o TSE, que é o árbitro da eleição, fazendo política. Isso aí é algo que atenta contra a democracia. Agora, a conversa, o discurso é de que não tem nada a ver com a campanha do presidente Bolsonaro, né? Que essas pessoas não têm nada a ver com isso e que o presidente sequestrou, né? Ele aproveitou, como se fosse aqui o Lula, né, naqueles velhos showmícios, né? Chama lá um cantor popular e se mete lá no palanque, aproveitando a multidão. Então, estão dizendo que é isso, né? Não, é o povo patriótico indo lá festejar sua data e o presidente aproveitando que não tem nada a ver com ele. Isso é uma corrente, né? Esses mesmos personagens, instituições, imprensa, também dizem, por outro lado, que é sim uma ação massiva em favor do presidente Bolsonaro e é um ato antidemocrático. É um ato com uma propensão fascista. Inclusive descobriram, né, nós vimos historiadores aí falando que o 7 de setembro, foram lá exumar o 7 de setembro, para descobrir que aquilo era um ato de elite branca, de banqueiro, não sei o quê. Então, assim, a gente está vendo, né, esse triste espetáculo. Agora, eu só diria o seguinte, tem que decidir. Ou essas pessoas todas são fanáticos protofascistas em apoio ao Bolsonaro, e é isso que tem que ser denunciado, ou isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, com a campanha do Bolsonaro, e o Bolsonaro sequestrou todo mundo. Tem que tomar essa decisão, porque enquanto vocês ficarem no meio aí, vocês estão fazendo campanha para o Bolsonaro. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos parceiros de bancada e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, muito óbvio, né, o que vai acontecer. O TSE/STF, ativista e político, vai proibir tudo que seja favorável ao presidente Bolsonaro, tudo que seja positivo à campanha dele, eles vão proibir. Agora, a campanha do presidente pode ficar muito tranquila, porque as imagens que são um pesadelo para a velha imprensa, para a oposição e até para o próprio TSE, essas imagens não têm mais como serem apagadas, essas imagens não têm como desver, né, como dizem por aí nas redes sociais, né, para o que foi uma reunião do Ku Klux Klan para alguns. A verdade, a realidade é que foi uma congregação maravilhosa de negros, brancos, altos, baixos, idosos, jovens, crianças, famílias inteiras. E isso é um pesadelo. Pode proibir o que for, que essas imagens elas não vão sair da cabeça do brasileiro e do coração do brasileiro, que agora está apaixonado não apenas por política, e isso também é um pesadelo para esses ungidos, mas completamente apaixonado pelo Brasil, como o que tem que ser. Eu chamo isso tudo aí, Vitor, o que a velha imprensa está fazendo com o presidente, o TSE, a oposição, da síndrome Marilena Chauí. É o ódio da classe média, eu tenho ódio da classe média. E é isso, eles acharam que iam falar sozinhos durante muito tempo e não falam mais sozinhos. Agora, em relação ao presidente, aqueles que dizem que o presidente usou o bicentenário para fazer campanha, ora, o bicentenário, as ruas estavam abertas para qualquer candidato ir para as ruas, montar os seus palanques, fazer os seus comícios, né? Eles não fizeram porque eles não chamam público, porque eles continuam falando para suas bolhas protegidas da velha imprensa, das lojinhas de porcentagem, como diz o Augusto Nunes. O bicentenário estava aí para qualquer um celebrar. As ruas estavam abertas, ninguém monopolizou as ruas, o presidente Bolsonaro não monopolizou. Daqui até aqui em Copacabana, só eu posso aparecer. Olha, os meus eleitores e quem é apaixonado pelo Brasil, da Paulista daqui até aqui, as ruas estavam abertas.
Essa gente que reclama não foi às ruas porque tem nojo, tem ódio das ruas e sabe muito bem que não tem mais uma conexão orgânica como eles tinham no passado. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o TSE viu muito mau exemplo, né, nas ruas. Ele tem de proteger a nação brasileira aí durante a campanha eleitoral. Então tinha bandeira brasileira, multidão pacífica, famílias, né, crianças nos ombros da mãe. Isso aí é ruim, porque eles precisavam ver ali a Ku-Klux Klan do Lula, precisavam ver o começo do golpe, o prenúncio do golpe de Estado. Então é melhor tirar, para nem lembrar isso aí. Agora é estranho o PT tentar censurar esse negócio aí. Eu repito, como lembrou a Ana Paula, as ruas estão à disposição do PT, ruas e praças, que fizesse uma manifestação maior. Não fez porque não pôde. Não dá para sequestrar São Paulo, Brasília, Rio. Faça a manifestação. Agora, até agora, o que o PT tem feito é isso aí, é o grito dos excluídos, que eles tentaram, que tinha umas 20 pessoas gritando. E acho que foi em Taboão da Serra, né? O comício. É o seguinte, eu acho que o Bolsonaro deveria exigir que as imagens dos comícios do PT que fossem exibidas, obrigatoriamente. Porque o que se descobriu é que o PT consegue hoje reunir menos gente do que procissão de lugarejo.